falou sobre... Não, esse foi o tema da outra. Quem lembra o que a gente falou semana passada, gente? Vamos lá. A gente teve uma interação lembrando das outras temas. Muito bom, Soraya! Exatamente isso. A gente teve uma interação falando sobre os outros temas, porque eu queria fazer um recap com vocês. Hoje nós vamos dar sequência ao tema, mas eu queria então relembrar o tema da semana retrasada, só pra gente então dar uma sequência. Estamos falando de várias coisas: comunicação importa, avaliação, capacitação, os 3 P's, como ser uma pessoa, assim dizer, eu não tô falando os títulos específicos, mas mais o envolto, né, do que a gente tá conversando, sempre para fazer uma linha de raciocínio. Como ser uma pessoa influente, o que eu preciso para alcançar esse lugar de influência, o que é básico, mas eu tenho que sempre estar no lugar de progressão, não pode ser tornar o básico estagnado naquilo que eu faço, naquilo que eu tenho que cumprir, naquilo que eu tenho que desenvolver, e partindo, sempre tudo aquilo que a gente ensina para vocês, partindo de um lugar, 2 lugares de liderança, e glória a Deus por isso. Partindo de um lugar que todos vocês aqui são empreendedores, e se você serve diretamente a um parceiro na IREV, ou colaborando com a IREV, ou outros parceiros, ou vocês de alguma maneira desenvolvem algo específico dentro da própria empresa de vocês, ou alguma empresa, mas também vocês são líderes no reino. Homens e mulheres, como a gente começou, chamados para levar o evangelho, ambassadors, né? Embaixadores de Cristo. E é nesse lugar que a gente visa esse tempo nosso dos stand-up meetings. Stand-up meetings? Muitos nomes, às vezes eu fico tentando... Chapel stand-up meetings. Esse lugar de que, ok, esse é um tempo de empoderamento, esse é um tempo de capacitação. Eu preciso pegar a visão e correr, tá? Peguei algo aqui, colocar em prática. Como colocar em prática? O que eu preciso avaliar? E nós falamos o último tema de semana retrasada sobre manobra radical, que é sobre tenha ousadia. O que vai diferenciar algumas pessoas de romperem alguns níveis, não só no quesito contexto ali do desenvolvimento de trabalho, mas às vezes no contexto de vida, da visão e do propósito da missão que o Senhor te confiou. E algo que a gente precisa ver, ser uma pessoa ousada, ser uma pessoa que faz manobras radicais, não vem simplesmente de um lugar de conforto. Não vem simplesmente de um lugar do que eu já sei que tenho que fazer. É o contrário. É sempre um lugar de desafio. É sempre um lugar do, opa, eu não sei o que fazer, mas preciso de algo ser diferente aqui. Opa, isso eu já sei, mas isso a gente já faz. Tem que ser algo além disso. E eu falo sempre do micro ao macro, da sua rotina, da sua organização, tudo aquilo que você precisa de fazer. E a gente falou um pouquinho, né, desse lugar do apóstolo Paulo, né? Que ele só conseguiu fazer as manobras radicais, mas principalmente se manter firme no propósito quando ele entendia. Eu sei a minha convicção, eu sei o que tem que ser feito, eu sei quais sacrifícios vai requerer da minha jornada e o que eu vou precisar de me apegar. Tipo, opa, eu tô no mesmo lugar, eu tô avançando, eu tô progredindo segundo a direção do Espírito Santo, aquele que me confiou um propósito, aquele que sabe de fato o que eu preciso. E nesse lugar, hoje a gente vai falar um tema. Quando eu tava estudando esse tema, algo me incomodou e vocês vão entender o porquê, ou talvez não, porque eu já vou trazer numa nova roupagem, mas algo me incomodou e o Senhor, eu tava orando o Espírito Santo e o Espírito Santo ministrou algo mais específico. E eu falei, amém, Senhor, então agora tá fazendo sentido do qual, porque nós estamos aqui. Hoje nosso tema é esteja entre os melhores. E algo que eu queria trazer pra vocês, e todos os temas vocês vão ver que agora vai começar a construir, gente, assim dizer, uma cadeia, uma rede. Não é algo, não são coisas soltas. Uma faz, literalmente, algo aramanhar, não sei, um costurar de um ponto se liga ao outro e aí faz sentido de gerar uma estrutura. É como se fosse realmente um lugar de construção, né? Assim dizer, fundamentar bases. E a gente sabe que números importam. E a gente sabe isso muito na realidade do contexto de negócios. Números importam fundamentalmente para tudo que a gente faz de negócios. Métricas importam, assim dizer, dados importam. Mas a palavra do Senhor também nos traz, na verdade, tudo que importa nos valores dos homens e do mundo. Só pode, bom, só vem de um lugar, a palavra de Deus. Mas, claro que o homem e o mundo corrompem esse lugar, distorcem esse lugar para sempre uma realidade caída, de pecado, de trevas, né?
Então sempre fica tudo muito extremo. Mas números importam, os padrões importam, e isso veio da Bíblia. Quando a gente vai ver na criação, primeiro momento que Deus estabeleceu, começou a estabelecer os tempos. Tô gravando? A moça tá gravando? Acho que tá gravando, né? Ah, então tá, obrigado, gente. Eu e ele aqui, a gente é a criação, produção e a gente um tentando ajudar o outro. Mas números importam. E por quê? Obrigada, Aline. E por quê, gente? A gente, assim como falando da criação, o Senhor estabeleceu desde lá números. O primeiro dia teve uma ordem, teve um progresso, teve um desenvolvimento. Não é à toa que a Bíblia, sabe, a Bíblia é falada, esclarecida, é a própria palavra de Deus. Mas ela é próxima pra gente, ela está disponível pra gente, não é à toa. E muitas vezes a gente perde esses insights porque a gente não faz manobra radical. A gente lê a Bíblia no mesmo lugar. Ah, já sei. Ah, já aprendi essa história. Sendo Deus fala, opa, queira mais. Não queira só o que você está entendendo agora. Queira mais e você vai ter uma manobra radical. Você vai ter uma ideia de ousadia, um posicionamento de encorajamento, um posicionamento de fé que vai fazer você romper. Mas voltando para esse tema. Números importam e por que números importam? A Bíblia, do início ao fim, nos traz características específicas quanto a números. E por que números importam? Quando nós fazemos self-checks, quando dentro da empresa nós temos avaliações com você, e aqui na UREV, isso é algo que é cultural nosso, é algo que a gente carrega como emblema do que fazemos na prestação do nosso serviço, né? Tanto no nosso marketing differentiators, que a gente fala, né? Os diferenciais de marketing, mas também no zelar por vocês, nós temos os self-checks, nós temos avaliações, nós discutimos isso. E por que nós discutimos isso? Porque nós entendemos, já falamos sobre isso, né? Esse lugar da autoavaliação, esse lugar de gerar, eu preciso identificar em qual fase que eu estou, quais fases na empresa, quais fases com as pessoas. E por quê? Tudo isso nos gera um parâmetro de referência para desenvolvimento, crescimento e eficiência. Então, números importam por conta disso. E mais do que vir, números importam na vida de negócios por conta do homem. A palavra de Deus primeiro estabeleceu isso. O próprio Senhor estabeleceu isso. Eu não sei se você, não só em Atos, né? Quando a gente vai falar da história da igreja, mas a primeira igreja, a igreja primitiva. Mas Jesus, como que a gente sabe que Jesus alimentou uma multidão de 5.000? Tirando homens e mulheres, tirando mulheres e crianças. Como que a gente sabe que Jesus, teve tantas pessoas e tantas curas? Alguém contou, alguém avaliou isso. Tiveram parâmetros para que as pessoas pudessem entender o impacto daquilo. E por que eu estou falando tudo isso? Isso é importante. A gente não avalia só um número de uma forma crua e assim dizer, impessoal. Só são números. Numa forma só negócios e business, não. Mas porque isso vai refletir um lugar de impacto, vai refletir um lugar de avaliação. E por que eu estou falando disso? Naturalmente falando, e aí a gente falou que números importam, eu falei 3 palavras: desenvolvimento, crescimento e eficiência. As suas avaliações, as avaliações que as pessoas dão sobre você, também importam, isso no sentido tanto HR, né, assim dizer, Human Resources, RH, mas também de toda a questão de desempenho, self-checks e as próprias avaliações que nós instigamos vocês a fazerem nos self-checks, é para que vocês comecem a avaliar, peraí, e qual escala que eu estou? Eu estou na média, eu estou abaixo da média, eu estou acima da média. E se eu estou nesse lugar, na média, abaixo da média, acima da média, por quê? E algo que eu queria trazer aqui hoje para vocês, sempre funcionando a gente para um lugar de progressão. Se eu estou em alguns quesitos na minha vida, e isso tudo bem, gente, a gente falou esse lugar de fases, são fases de crescimento, desenvolvimento, consolidação, avanço. Mas algo que é preciso a gente saber. Se você está numa média de 0 a 5, e eu falo isso para vocês porque não é o lugar que o Senhor deseja que nós estejamos. O lugar que o Senhor deseja que nós estejamos não é vivendo uma vida medíocre como cristãos nessa terra. É vivendo uma vida de valor, de propósito sobrenatural. Mas isso pensando, mesmo se eu tiver que me sacrificar, isso pensando, eu não sou assalariado, eu sou um proprietário, isso pensando, eu preciso me desenvolver, isso pensando, vai ter dias que eu não vou estar na média, então vou ter que me auto-reavaliar. Tá entendendo? Então, nosso pensamento aqui é construtivo, não é fragmentado. E por que eu tô falando isso? Se você é uma pessoa de uma escala de 0 a 10, que se você avalia de uma forma honesta, a nível de tudo que a gente falou, né? Você sai da média quando você começa a gerar impacto, influência, possivelmente as pessoas que estão ao seu redor, acima da média, você não terá, assim dizer, muita influência. Você não terá, como que eu coloquei assim,
como eu coloquei aqui, você não, aquilo que você é por estar na média ou debaixo da média, não gerará o impacto, a influência, o crescimento e a eficiência que precisa. Deixa eu trazer isso de uma forma mais específica. Eu coloquei assim, pessoas que estão na média em alguma categoria ou abaixo da média em avaliação, e isso para todo nível de escala, gente. Hard skills, soft skills, né? Parte técnica e parte também, assim dizer, mais subjetiva. Pessoas que estão dificilmente, e aí é um highlight pra gente, cativarão, atrairão ou motivarão pessoas que estão acima da média. A gente falou algumas semanas atrás um versículo que é o sábio anda com sábios. E é muito bom a gente tomar isso pra si. Mas tem um momento que na minha e na sua vida você precisa se avaliar. Peraí, eu tô sendo sábio? As pessoas querem andar comigo? As pessoas querem receber de mim? Não porque eu sou, mas porque eu tenho a sabedoria, ou a fonte da sabedoria, isso flui da minha vida. Porque o que eu quero falar aqui com vocês é uma construção, mais do que você andar e ande sim com pessoa sábia, acrescente-se nisso, puxe nesse lugar da avaliação, nossa, isso eu tô muito abaixo da média, eu preciso crescer nisso, Senhor, eu preciso focar em pessoas, Espírito Santo me direciona a medidas, pessoas e ações que vai me promover para esse lugar. Mas, algo que vocês têm que ter ciência, tem coisas que nós não desenvolvemos no nosso plano de negócio, na nossa carreira, na nossa vida, na nossa fé com o Senhor, principalmente, porque nós estagnamos nesse lugar da média. E aí aquilo que você quer desenvolver de influência e de impacto não é porque você está na média. Pessoas acima da média que às vezes vão te promover para esse lugar também, vão fazer você crescer ainda mais. Meio que assim dizer, você não tem moral sobre elas. E por que a gente precisa ser honesto e falar isso? Porque muitas das vezes nós estamos nesse lugar. Nós não exercemos a influência moral que nós precisamos, que o Senhor nos capacitou e nos chamou para exercer sobre essas pessoas, porque nós nos condicionamos nesse lugar da média. E média, gente, tem a ver com um lugar que... Algumas coisas que a gente já citou, né? Ainda mais na parte de business. Rotina, conforto, a mesmice. Por que a gente está falando de manobras radicais com você? Criatividade, capacitação. Para instigar esse lugar que a gente não fica estagnado. É muito fácil a gente ir para esse lugar da estagnação. O pecado gera isso no homem. O pecado sempre gera um lugar de estagnação e regressão. E o Senhor, a palavra, sempre vai nos confrontar a um lugar de progressão. E exemplo, né? Eu trouxe um exemplo aqui. Às vezes, por você exercer uma incumbência de liderança, de alguma maneira, entre algumas pessoas ou na sua equipe, é uma responsabilidade, eu vou trazer pra mim. Eu tô aqui, assim dizer, à frente dessa meeting. E não só à frente dessa meeting, mas eu tô à frente de alguns encargos específicos na empresa, mas também tudo aquilo que requer rev e outras coisas da minha vida. Se não for um lugar, né? E isso, gente, eu falo isso com muito temor e zelo, porque eu reconheço e os lugares que eu tô um pouco avançando pra cima da média, eu estou abaixo da média, Senhor, eu realmente preciso da sua graça. Daqui eu ainda sou totalmente dependente. Por quê? Porque se eu quero, de fato, puxar vocês para esse lugar acima da média, se vocês não olharem para mim apenas Beatriz, mas olhar para aquilo que vocês precisam olhar e se inspirar para avançar, vocês vão ficar no mesmo lugar. Mas é a minha responsabilidade estar nesse lugar. É a minha responsabilidade sempre me avaliar e falar, peraí, Senhor. E a gente sempre fala, né, na parte que tem uma questão do self-checks com vocês, actions, né? A gente sempre fala questions e actions dos nossos temas. Eu me avaliei, eu entendi o tema, o que eu trago pra prática? E aí eu trago pra prática, eu sempre tenho que estar nesse lugar progressivo de melhorei, tô no mesmo lugar, avançou, tá na estação adequada, no tempo adequado, mas é a minha responsabilidade estar nesse lugar acima da média. E isso, gente, é um lugar contínuo do esticar. O ser humano tem uma natureza, assim dizer, e cada vez mais o mundo tem propagado isso, uma natureza ao contrário daquilo que a palavra diz. A palavra nos ensina um lugar de progresso, a palavra nos ensina um lugar de desenvolvimento, de processos, de aprendizagem, de permanecer, de perseverança. O ser humano, o sucesso é, você consegue rápido, você fez rápido, deu certo, acabou. E a gente se burla, porque a gente acha que estar acima da média é só ter, às vezes, o resultado de um número específico financeiro. E, às vezes, ali, estar acima da média, no final do dia, ao passar dos anos, você, de fato, não vai ter lugar de ser, assim dizer, ter aquela moral das pessoas que estão com você. Ou então, ter adquirido um lugar de respeito e parâmetros, não simplesmente porque você exerceu isso numa força, mas porque o seu processo,
A forma como você desenvolveu as perguntas, as ideias, as avaliações, o seu engajamento, interação em cada reunião, foi algo sempre progressivo. E isso foi gerando impacto para as pessoas que estão ao seu redor. Está fazendo sentido para vocês? Está tendo uma linha de raciocínio? E algo que eu queria deixar claro para vocês para a gente avançar. Esse é um lugar de esticar. Você só vai influenciar um líder se você entender que gerar pessoas e processos é algo que você tem que se empenhar para estar acima da média. É algo incrível, né? E também tem dons específicos para isso, tem pessoas específicas para isso, mas em todo lugar o Senhor nos chama a ser influenciadores. Eu comecei falando que nós somos embaixadores de Cristo, a própria palavra diz. Quem achar o versículo aí pode mandar aqui, é ótimo a gente ter a Bíblia, porque esses versículos ficam mais marcados aqui pra gente. Mas algo que a gente precisa, e o que eu preciso, por que eu tô trazendo esse tópico e trazendo de uma forma mais clara para vocês? É muito fácil a gente fazer o nosso dia a dia na média. É muito fácil a gente cumprir tasks after task, e ensure something, and continue go with the flow. A gente continuar nesse só flow progressivo e cumprir as tarefas do dia e fiz, e parar de perder esse lugar que a gente precisa sempre estar avaliando o dia. 2 Coríntios 5:20. Muito obrigado, Fê, que o Senhor nos chamou para sermos embaixadores de Cristo. E é muito fácil, gente. Isso é um lugar que todo dia o Espírito Santo tem que me policiar. Você está aqui para uma missão e para um propósito. E eu preciso gerar coisas em você. Mas se você não parar e o módulo que a gente está falando é sobre visão e estratégia. Se você não parar, Beatriz, de olhar para suas tarefas só na sua perspectiva e começar a entender na minha, você não vai desenvolver, você vai estar... A filha, vai ser bom a graça, mas não vai alcançar o potencial de fato que eu quero gerar em você de dentro para fora. E é esse o lugar que eu quero falar cada um aqui de vocês. Eu tô falando isso, gente, porque nós temos uma rotina aqui, pelo menos, não sei das demais coisas que vocês fazem, mas creio que sim. Mas aqui dentro, é bem assim dizer, tem coisas muito técnicas, muito formais, muito específicas. A vertente da excelência é muito grande para nós e glória a Deus por isso. Isso também é um dos nossos differentiators, né? Diferenciadores. Mas há um padrão, há um processo, há uma estratégia, há formas que eu tenho que pensar para chegar nesse lugar. E se a gente não fala isso, a gente fica sempre no mesmo lugar. E isso são coisas pequenas. Que nem eu falei com vocês, não saiam das reuniões, não entre numa reunião e não saiam numa reunião. Entre numa reunião, perdão, entre numa reunião ciente do que você tem que fazer, ciente do que você tem que observar. Saia de uma reunião ciente do que você tem que aprender, ciente do que você tem que checar. Se você só entra e só sai da reunião, sabe, é um lugar de média. As pessoas entram e saem de reunião. Então isso nos impulsiona. Então vamos lá. Quero trazer 3 coisas que nos impedem a desenvolver esse lugar de estarmos acima da média. Posicionamento. Existe um posicionamento específico que em tomar decisões, em gerar a pessoa, comunicação específica, gerações específicas, nós ali nos destacamos ou então nós nos ressaltamos como, ok, não estou aqui só para fazer a média. Não estou aqui só para cumprir a média. E algo que a gente tem que perguntar. Normalmente quando a gente fala isso, não é simplesmente no lugar de eu dar minha opinião. Eu acho que isso é bom. Bom para quê? Bom por quê? Bom resultando em quê? E aí a gente vai lembrar de tudo aquilo que a gente falou. Estou no momento adequado? Estou na estação adequada? Estou falando que é bom com uma estratégia? Eu estou alinhada à visão e o propósito? Estou comunicando com clareza? E parece que assim, opa, vai pesando mais, né, gente? Mais ferramentas na mochila, assim dizendo, não é pesando, mais ferramentas na mochila. E isso, por que eu estou falando isso? Antes de falar o que favorece a gente estar na média e o que nos impede de estar na média. Uma frase, né, de highlight aqui para vocês, um destaque. Apenas líderes maduram, e isso é muito bom, apenas líderes maduros evitam dar sim para uma proposta ou uma pessoa apenas porque a proposta ou a pessoa é atrativa, calorosa ou está disponível. Eu vejo muitos, eu vejo porque eu já errei muito, mas eu já vi muitos erros no meio eclesiástico, fora do meio eclesiástico, de muitos erros, porque faltou esse lugar de maturidade, ponderação. Às vezes, a ideia, a manobra é super radical. Tá bom, Gabriel, Deus abençoe. Obrigada por estar aqui esse tempinho com a gente.
Às vezes a manobra, a ideia é super radical, algo super top. Mas eu vejo muitos erros desse lugar. Não é simplesmente porque a pessoa está disponível, não é simplesmente porque a proposta é boa, não é simplesmente porque a ideia é muito empolgante que vai ser bom. Por quê? Porque se eu não tenho a ciência, a maturidade, não simplesmente ver as coisas na média, mas acima da média, e naquilo, e isso, gente, é um raciocínio às vezes muito rápido. Ouvi uma ideia, ouvi uma estratégia, eu estou observando algumas coisas. Opa, peraí. Vamos avaliar isso primeiro? Vamos checar isso primeiro? Nossa, muito bom, que bom que vocês... Que bom que a gente precisa fazer isso, mas como eu vou fazer isso? E isso não simplesmente naquilo que você desenvolve na parte empresarial, reuniões, comunicações e ideias, porque é um lugar de equilíbrio. A gente vai falar semana que vem esse lugar de instigar a gente a ser promotor de ideias. Mas antes de eu falar disso, eu preciso deixar claro para vocês. Há um lugar que a gente se filtra. Por quê? Porque a gente aprendeu a avaliar a comunicação. Porque a gente aprendeu a avaliar as estações, porque a gente aprendeu a autoavaliar, porque a gente aprendeu a se autocapacitar, a gente aprendeu a estar no propósito e na visão, entendeu? Vai crescendo, é uma escada, vai avançando. E por que eu tô falando isso? Normalmente, nesses momentos, quando e isso é um erro muito grande, a gente tem uma tendência de ir apenas por aparentar aquilo que é bom. Empolgou. Uma ideia legal, uma ideia fácil, vai resolver meu problema, é pra agora, ou então a pessoa está disponível, ou então tem uma vaga disponível, vou pegar. Claro que tem situações específicas, né? Há demandas em dizer. Tem momentos que a gente se coloca em situações específicas, não porque simplesmente a gente quer, por questão de necessidade, prioridade, precisa estar disponível para isso. Mas muitas das vezes não. Tem coisas que a gente fala, sim, vamos fazer, quero fazer, no lugar de ímpeto, só porque parece. Sem avaliar de fato o que tem que ser gerado para mim fazer isso. Eu vou responder sim aqui agora, mas eu tô garantido que eu vou estar disposto a fazer os sacrifícios que precisa? E eu tô sendo claro como que isso vai ser feito, ou que eu tô entendendo, ou que eu vou dar sequência, ou que pode ser esperado de mim, ou que ainda não sei fazer? E então a gente falando, né? Posicionamento. Então, essa é uma frase que a gente tem que lembrar. Eu estar acima da média é entender que eu sou uma pessoa, um líder maduro, e eu tô falando aqui, a gente sempre tá falando desse âmbito mais de liderança, para entender que nem só porque uma ideia ou uma resposta é boa, calorosa, atrativa ou está disponível, quer dizer que é bom. E aí, como que eu me destaco acima da média? Posicionamento. Eu me posiciono não só com parâmetro ali do que eu estou vendo, mas com uma perspectiva do todo, do geral, do que eu estou aprendendo, da minha avaliação. Isso eu sou bom, isso eu não sei, isso é da minha competência, isso não é. Escolhendo, fazendo perguntas difíceis. Fazendo perguntas fáceis, mas também as difíceis. Quais são as perguntas fáceis? Isso que eu tenho que resolver. É da minha ossada, não é? O que eu posso fazer não é? Posso tirar uma ideia boa, não é? Posso tirar uma ideia boa ou não? O que eu posso promover isso? E eu tô dando exemplo genérico, gente, porque pega o ramo tanto pessoal, familiar e ministerial, mas também do seu contexto de trabalho. Então pense em momentos que dependem do seu resultado, do seu desempenho. E aí você começa a fazer as perguntas. Eu tenho que entregar um projeto. Deu algo errado. No meio assim, eu tenho que tomar uma decisão. Faça as perguntas fáceis. Isso depende de mim? Isso vai ter que sair de mim? Ok, vai ter que sair de mim. Faça as perguntas difíceis. Qual que é o grau do impacto da minha resposta? A minha resposta aí está clara? Como que eu vou gerar isso? Eu estou ouvindo o que me foi falado para não ter que ser chamada a atenção depois? Ou então, exemplo, né? Se eu errei, peraí, deixa eu me consertar porque fui eu que não prestei atenção, fui eu que não estou seguindo algo que talvez seria óbvio, eu não estou prestando atenção. Ou então me foi proposto isso. Eu simplesmente falo, sim, beleza? Ou, peraí, não, sim, muito bom, consigo fazer, mas eu preciso pensar nisso ou aquilo, eu gostaria de trazer essa sugestão também sobre esse conteúdo. Ou então, é muito fácil, exemplo, no mundo criativo, é muito fácil quando a gente fala assim com às vezes, os creatives, né? Você consegue fazer isso, fulano? Sim, consigo. Mas peraí, quanto tempo que isso vai gastar? E se der errado, qual que é o plano B? Você tem um processo para isso se você precisar para alguém, se tiver que passar para alguém? E não só na parte do creative, né, gente? Cada uma aqui das profissões. É a mesma coisa também na parte que eu gerencio projetos. Quanto tempo que isso gasta? Se eu precisar de replicar isso para alguém, tá claro? E se eu precisar delegar isso para alguém, eu sei como delegar de uma forma eficiente e progressiva e ajudando que a pessoa cresça e faça melhor do que eu? Então, tudo isso faz que a gente esteja, às vezes, acima da média. Mais uma coisa, né? Eu tenho... E o que me faz estar acima da média? Então, é posicionamento, fazer perguntas fáceis ou difíceis em tudo aquilo que eu tenho que me ponderar, né? Pra ver, opa, eu tô na média, eu tô fora da média, isso é minha incumbência. Então, eu tenho que fazer perguntas fáceis e difíceis, avaliar o desempenho.
Tudo que nós fazemos, a gente tem que ter um lugar constantemente de avaliação. Eu tomei essas decisões, eu fiz essa organização essa semana, eu fiz esse planejamento para os clientes, eu fiz o meu desenvolvimento nessa reunião foi essa. Ok, quais que foram os parâmetros finais? O que foi de destaque, o que não foi? Foi a mesma coisa. Sabe, a gente não pode se acostumar a sempre ter os mesmos resultados toda semana. Sim, é um lugar de constância, é bom, mas interiormente sempre tem que ter algo que você fala aqui, opa, esse daqui foi um 10, glória a Deus, Senhor, fui, uau, se destacou. Opa, esse daqui não deu tão certo, foi o 5, e os demais vão estar na média. Tudo bem, há um lugar de constância nisso. Mas tem que ter alguns pontos também que nos impulsionam, principalmente dos 7, dos 10 que a gente está avançando, mas dos 5 e dos 3, de 0 a 10, que a gente ainda não avançou tanto. Mais dificuldade, tá? E por que eu tô falando isso, gente? Muitas das vezes nós estamos na categoria de estarmos na média, a maioria de nós. Então, assim, é um lugar só pra gente estar no mesmo na mesma basket, na mesma cesta ali. E o porquê que é importante a gente falar desse tema? Porque se você é uma pessoa que sempre está fazendo as coisas na média, e gente, aqui eu vou dar um exemplo simples, né? Eu vou lavar uma vasilha. É umas coisas muito pequenas, tipo a organização da sua mesa de trabalho. Ela pode estar de qualquer jeito, ela pode estar organizada. Isso vai demonstrar a sua média. Essas são coisas assim pequenas. Organização do seu Google Calendar. A gente tem falado do Google Calendar com vocês. Pode ser uma ferramenta que vai ser super útil, você vai se destacar e vai ser na média. Quando você precisar orientar alguém, você vai poder propagar isso. Ou você vai continuar na média não usando e falando, é porque eu não quero me adaptar. É porque eu sou mais uma coisa nível de papel. Sabendo que nós estamos numa empresa remota. Então assim, entendeu? É coisas pequenas, mas tem que fazer sentido no final do dia pra gente. Tem que ser um pouco mais óbvio, porque a gente está se movendo para esse lugar. E por que é importante a gente falar disso? Se você é uma pessoa que está na média, raramente uma pessoa que está acima da sua média vai olhar por você e vai ver algo que vai atrair. Vai ver algo que vai destacar no olhar, vai ver algo que ela vai poder puxar de você. E não isso num lugar de soberba, né? Porque a gente, ao contrário, a gente ensina os nossos valores e padrões no lugar de humildade, no lugar de entender cada um na sua posição. Mas porque ela vai olhar pra você e falar, não, isso eu já sei, isso eu já faço. O que está além disso que você está me ensinando em propaganda? E isso eu falo também muito da nossa comunicação com os clientes. Aquilo que eles pedem pra você fazer, ótimo. Mas, será que você está pronto? Estar fora da média às vezes estar pronto para no momento de uma reunião e algo tá ali no impasse, você dá uma ideia que fala, opa, verdade, seria bacana a gente fazer isso. E já mudar a rota. Porque você teve uma estratégia ali, pensou, sabe? É porque está constante em você e você está se promovendo. Peraí, fulano, a gente está muito no mesmo dia, vamos fazer uma forma da média, vamos olhar uma coisa com umas perspectivas diferentes. É você que vai entregar um vídeo, uma criação, uma redação e falar, olha, eu fiz tudo isso aqui, mas eu estava pensando em umas coisas que a gente pode evoluir, eu acrescentei isso. Apresenta para o cliente, olha, porque às vezes vocês não são uma pessoa que apresenta diretamente para o cliente, né? Mostra isso para o cliente, olha, o que vocês acham? Mas aí, lembrando em tudo, todos os parâmetros. Para mim fazer isso, eu tenho que saber a base, né? Dar a base para isso. Quanto tempo que eu investi? Quanto tempo que vai ser desenvolvido? É algo que pode ser propagado? É algo que pode ser fácil disseminado? E você apresenta. Gente, é incrível. Toda vez que a gente apresenta para o cliente. E eu aprendi isso no meio eclesiástico. E é fundamental para tudo que eu faço de trabalho. Tudo que a gente tem que fazer de trabalho. Toda vez que me pedem para fazer algo, eu tento fazer algo acima da média. Eu falo assim, se a pessoa me pediu para fazer isso, o que eu posso fazer a mais? Eu tenho que fazer alguma coisa que é a mais. Nem que seja um trunfo, peraí, ó. Me pediu isso, o que eu posso trazer? E vai ser o tempo todo? Não. Mas eu me propulsiono, eu me impulsiono a pensar assim. Peraí, pediu para fazer essa nota. O que eu vou fazer diferente dessa nota para ter uma coisa que vai puxar a atenção das pessoas? E vai ser aqui com valor. O meu tempo que está sendo investido vai ser valorizado aqui. Faz sentido para vocês? Então pensem na esfera de alcance de vocês. E algo que é muito importante. Então a primeira coisa que vocês têm que lembrar. Se eu sou uma pessoa na média, e se eu não me avalio, se eu não sei qual é a minha média, então a primeira coisa eu vou me avaliar. E se eu quero ser uma pessoa fora da média, então eu vou ponderar tudo isso. Mas se eu sou uma pessoa na média, possivelmente, aquilo que eu quero, às vezes a gente gera um lugar de frustração, não porque Deus não está fazendo, ou porque o Senhor não está abrindo a porta, ou porque Ele não quer que a gente alcance esse lugar, mas porque nós estamos no lugar da média. E a gente não desenvolve para além disso. Porque por conta de quê? Procrastinação, visão, estagnação, aquela constância mórbida. E Lucas 6, do 12 ao 13,
E a gente já vai para questions e ações. Lucas 6, 2-13 fala assim: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Algo que eu acho incrível, eu vejo às vezes muita gente por muitos anos, porque algumas vezes eu vi uns erros e eu falava: Senhor, não tá legal, tipo, eu ouvi essa frase e eu vou falar a frase pra você sendo propagada, eu falava assim, não faz sentido. E aí, ao passar dos anos, estudando mais, recebendo do Espírito, aprendendo com os outros, eu falei: agora eu entendi. Muitas das vezes a gente tem uma noção errônea dessa parte da Bíblia. Várias vezes, em vários momentos, em algumas pregações, eu ouvi isso, e amém, gente, a gente não julga o pregador, ou então, né, assim dizer, a gente não julga o pregador ou o profeta, a gente julga e avalia a profecia, a mensagem, né, assim dizer no fim do dia. Esse tem que valer. Essa frase, esse contexto da escolha dos discípulos, sempre um contexto falado assim: Jesus escolheu os improváveis. Jesus escolheu aqueles que estavam, assim dizer, estavam disponíveis. Jesus escolheu os desqualificados. Amém. Glória a Deus. Até porque a qualificação que Jesus estava dando para os discípulos não era só natural, não era espiritual, era um patamar além. Então realmente viria dele, ele era o mestre. Mas Jesus não escolheu qualquer um de qualquer maneira. E isso é algo, quando a gente fala isso, a gente erra muito. Porque parece que só porque você, quero Deus, é incrível, nós queremos Jesus, nós queremos viver o reino, nós queremos avançar e cumprir tudo aquilo que é pra nós, tá disponível pra gente. Mas vai requerer um lugar também que você se propõe a isso. Olha algumas coisas que esse texto fala. Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E algo que eu queria trazer antes pra você: Jesus cumpriu o ministério de 3 anos, mas ele viveu aqui, 30 anos preparando, assim dizer, pros 3, que ele viveria no ministério dele oficial. Os 30 anos de Jesus já tinha com clareza que ele levantaria 12 para continuar o propósito e mudar o mundo, assim dizer. Ele investiria em 12. Só que desde quando o ministério de Jesus se iniciou, ali a gente vê, quando a gente vai estudar algumas passagens da Bíblia, multidões seguiam e vários discípulos seguiam também. Quando ele envia 70, é porque tinham 70 discípulos disponíveis para serem enviados. Mas no final do dia, ele sabia que ele precisava escolher 12. Então, nos 30 anos de vida dele, foi gerada essa presciência: eu terei que levantar 12. E ele não simplesmente escolheu isso avulso. Não, ele se preparou para isso, ele avaliou quais seriam essas pessoas, assim dizer. Ele recebia a conexão direta com o Pai, né, com o Espírito ali. E hoje também nós temos essa conexão direta também. Mas ele passou pelos processos, ele se capacitou para que de forma humana também isso pudesse ser desenvolvido através dele. Mas principalmente, gente, e aqui, antes dele escolher, isso já tinha começado o ministério dele, ele já tinha várias pessoas o seguindo, ele não escolheu de qualquer forma, ele orou, ele buscou ao Pai, ele passou a noite orando, porque ele sabia: Senhor, vou precisar de escolher pessoas estratégicas. E essas pessoas também, a gente fala, Jesus escolheu até o próprio traidor dele. E algo que é incrível quando a gente vai estudando os evangelhos, sim, Jesus sabia que Judas seria o traidor dele. Mas, assim como o evangelho nos está disponível, Jesus estava ali, aquela mensagem que a gente também tem aos nossos corações. Você conhecer Jesus não quer dizer que ele está gerando vida na sua vida. Por quê? Jesus caminhou com Jesus, foi nos discípulos, mas o traiu. Ok. Mas Jesus sim o escolheu, mas ciente de quem Jesus estava lidando. Jesus não escolheu ele tateando no escuro. Eu não sabia que seria um traidor, e aí ele resultou um traidor. Ao contrário. Claro que a história não é essa, mas Judas ali, e o diabo levantaria outras opções com certeza, mas Judas ali na mesa com Jesus, se ele quisesse para um lugar de arrependimento e transformação, talvez ele não seria um traidor. Mas algo que a gente não pode partir, a gente tem muito desse lugar da nossa fala, Jesus escolheu qualquer um, ou então, os improváveis. Jesus não escolheu qualquer um. Jesus escolheu pessoas, e sabe o que é incrível? Cada discípulo deles ali também, 3 que foram os mais íntimos. Por quê? Porque, não sei se eu acho que eu não trouxe isso tudo pra vocês. 3 escolhiam fazer perguntas difíceis. 3 escolhiam quando Jesus chamava estar disponíveis. 3 tinham um diálogo. 3 se promoveram também a, não sei, exemplo, né? Será que todos os discípulos, nem sei se eles tinham capacidade, mas escolheram desenvolver uma epístola? 3 ali tiveram um coração e inspiração. A gente pode ter uma pergunta pra gente estudar e ver. Será que tiveram todos os apóstolos escreveram uma epístola? Cada um ali tinha uma incumbência. A própria organização de Jesus na liderança, nem todos cuidavam de todos os assuntos. Jesus, ao enviar seus discípulos, quando ele escolheu depois, cada um ali tinha uma incumbência específica. Você fica com as finanças, você vai anunciar isso, você vai gerar isso. Jesus instigava esse lugar de crescimento deles, mas
a escolha de Jesus, Jesus já sabia o que cada um ali dizia era bom. As qualidades, os defeitos, o que ele teria que trabalhar de forma específica. Jesus sabia que as características do Pedro eram um líder nato. E aí Jesus já sabe, olha, Pedro, você vai liderar a minha igreja. Então por que eu tô trazendo tudo isso pra você, gente? Porque é muito fácil a gente ir pra esse lugar e isso é muito real, tanto no meio de negócios, mas também no meio ministerial eclesiástico. É muito fácil a gente sempre se partir pra esse lugar e a gente gera consequências e assume... Não gera consequências, mas também teremos que lidar com as responsabilidades de mais escolhas nossas. E isso é um fato. Nós às vezes escolhemos mal, nós às vezes damos sim em alguns momentos que nós não deveríamos dar sim, falamos não em momentos que a gente não deveria falar não, e aí depois a gente se condiciona nesse lugar, por quê? Houve uma responsabilidade de Jesus escolher os discípulos, mas houve também uma responsabilidade dos discípulos atender o chamado de Jesus e se equipar para levar esse chamado. Até mesmo que depois, olha como que é incrível, né? Dessas pessoas, a gente vê quais foram os líderes também que permaneceram com os nomes de destaque levantados sobre a igreja primitiva. Então, há um lugar que a gente tem que avaliar isso, peraí, Jesus escolheu 12, mas os 12, todos tiveram o mesmo impacto? Todos cumpriram o seu propósito? Claro que tem pergunta que a gente só vai poder responder chegando no céu, né, gente? Mas pense isso para a sua vida. Pense isso para aquilo que você tem que fazer hoje, na forma que você tem que fazer hoje. Então, algumas questões para a gente já encerrar. Nos pontos que estou abaixo, na média ou abaixo dela, quais enfoques ou estratégias que tenho tido para melhorar? Então, algo que vocês vão se perguntar durante essa próxima semana. Preciso de me avaliar. Tenho pontos à média, abaixo da média. Os que estão acima da média é um lugar de progressão. Alcancei lá, então estou influenciando, estou tendo impacto. Mas aquilo que eu sou, a média. Eu sei que eu faço isso na média ainda, porque eu não tenho essa capacitação. O que eu estou fazendo para mudar de estratégia de melhorias? E algo que, né? Tá. E algo que é sempre bom, se você às vezes tem dificuldade de se avaliar ou precisa de saber, eu tô de fato na média ou não, ver os resultados, ver o desempenho, ver os parâmetros, ver os números disso. E além disso também pergunte para aquelas pessoas que você anda que são mais sábias do que você, no sentido sabe ou não sabe. Pessoas de referência, pessoas que você fala, fulano, o que eu poderia crescer nisso? Com certeza a pessoa vai ter um parâmetro e falar, opa, bom, daquilo que eu vejo, começa a avaliar que nível de influência que eu tenho das pessoas que eu estou ao meu redor. Gente, essa é uma pergunta que aí a gente cai na realidade comédia que nós estamos, sabe? Quando a gente fala, uou! E a gente começa a ver, assim, qual nível de influência que eu tenho sobre essa pessoa. E aí você coloca a categoria que você é envolvida com essa pessoa. É profissional, é ministerial, é familiar, é o quê? E aí você fala, opa, eu tenho que avaliar algumas coisas. Tenho andado